Olá, sexto ano. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, certo? Nós estamos falando a respeito dos órgãos dos sentidos. Na aula passada já falei a respeito do olfato, da gustação e do tato, né? Então hoje vamos estar falando a respeito da visão e também a respeito da audição, certo? Quando a gente vê, né, a gente vemos algum objeto, o que percebemos na realidade é a luz que está refletindo sobre ela. É por essa razão que não conseguimos enxergar nada quando está escuro, certo? Ao olharmos para a tela do cinema, por exemplo, o que chega aos nossos olhos é a luz que faz a projeção do filme reflete, compondo um estímulo luminoso. O fato de a experiência de assistir a um filme no cinema ocorre em um ambiente escuro favorece a percepção da luz que vem da tela. Então, esse estímulo alcança o nervo óptico, sendo conduzido até o cérebro, a fim de ver a imagem formada seja interpretada, certo? Então, quando os nossos olhos, né, nós sabemos que os nossos olhos são os principais órgãos que envolvem nossa visão. Eles apresentam uma estrutura complexa destinada à captação da luz e à transmissão de estímulos ao sistema nervoso. São também chamados de globos oculares, né? Pois têm formato esférico e são compostos de diferentes estruturas externas e internas, certo? Podemos observar aí na representação da estrutura do nosso olho que na externa, certo? Que é a de fora, temos aí a íris, a pálpebra, a pupila, a sobrancelha, né? A esclera, né? E já na interna nós temos aí a córnea, conjuntiva, nervo óptico, retina, cristalino ou lente, pupila, a íris, certo? Então, nós temos a extremidade externa, certo? As estruturas externas e também as estruturas internas que formam o nosso globo, nossos globos oculares, certo? Nós sabemos que a esclera é aquela camada de tecido bem fibrosa, né? Ela fica acentuada na extremidade, também é conhecido como olho branco. Então, ela confere proteção e a sustentação do nosso olho ao olho, certo? Então, essa camada que se prende aos músculos responsáveis pela movimentação do olho, no globo ocular, também existem músculos responsáveis pelo ato de piscar, movimentos que permitem que as lágrimas, que são aquelas glândulas, as lágrimas que são produzidas pelas glândulas lacrimais, elas se espalham no nosso olho, que vai manter a sua umidade e a córnea limpa. Então, se a gente não pudesse piscar, a nossa córnea ela ficaria ressecada, o que poderia comprometer a nossa visão, certo? A sobrancelha e os cílios, eles protegem o nosso globo ocular contra a entrada de elementos externos, como uma gota de suor ou partículas de poeira, certo? Já as pálpebras, elas são essas dobras, né, de pele que revestem os nossos olhos, também auxiliam nesse processo, certo? O ressecamento do resíduo lacrimal, que acontece normalmente, é chamado de remela, certo? Então, sempre quando tem aquela remela, a gente já sabemos que aquela remela no canto do nosso olho, já sabemos que ali é o ressecamento, né, do resíduo lacrimal. E quando nossos olhos estão fechados, não estamos piscando, então não é produzido, certo? O líquido, ok? Então, sempre quando a gente dorme, nossos olhos ficam ali fechados, a gente não tá piscando o olho, então ele tá fechado, então não tem como fazer a produção do líquido, certo? Então, por isso que sempre quando a gente acorda, sempre tem as remelas, certo? Então, a córnea, ela é uma membrana externa, transparente, que com a esclera tem a função de proteção, certo? Além disso, ela possibilita a entrada de luz no globo ocular, certo? Já as pupilas, né? Elas fazem a abertura e o fechamento, ela controla a quantidade de luz que vai entrar nos nossos olhos, ok? Nós temos aí alterações da visão, né? E uso também de lentes. Algumas pessoas elas podem desenvolver ou apresentar alterações no globo ocular, que fazem com que as imagens recebidas pelo estímulo luminoso se formem
antes ou depois da retina, que vai prejudicando a nitidez do que está sendo observado, certo? Essas alterações normalmente elas acarretam dificuldades para enxergar de perto ou de longe, o que pode ser parcial ou totalmente corrigido com o uso de lentes corretivas, como os óculos e as lentes de contato. Em algumas situações também é possível fazer cirurgias corretivas, certo? Então, para que a imagem se forme corretamente na retina, as lentes corretivas elas modificam a direção dos raios luminosos, fazem com que eles se encontrem em posição mais anterior ou mais posterior àquela em que normalmente se localizam, alcançando desse modo a retina. Isso será definido pela curvatura da lente, que pode ser divergente ou convergente, certo? A lente divergente, ela faz os raios da luz divergerem de um ponto único, foco, para pontos diferentes, certo? É utilizado na produção de óculos para pessoas que têm miopia e que impossibilita que o indivíduo enxergue com precisão objetos distantes, certo? Então, toda pessoa que tem miopia, ela não enxerga de longe, certo? Já as lentes convergentes, elas recebem esse nome porque faz com que os raios de luz convergirem para um único ponto, ou seja, faz com que se aproxime desse ponto, chamando de foco. As lentes convergentes são utilizadas na produção de óculos para pessoas que têm hipermetropia, ou seja, que não enxergam bem de perto, mas que são capazes de enxergar bem de longe. Então, são empregadas também a fabricação de microscópios, lupas e máquinas fotográficas, certo? Então, quem não enxerga de longe tem miopia, quem não enxerga de perto tem hipermetropia, ok? E nós temos ali também, além da miopia e da hipermetropia, nós também temos a astigmatismo, certo? Que é o problema que ocorre em razão da presença de irregularidades na superfície da córnea do cristalino, certo? Na lente, ou de ambos. Não tendo relação com a distância de objeto visual se focalizado, havendo esse tipo de alteração, os raios luminosos, eles desviam em várias direções e a imagem se forma na retina de maneira distorcida, como se estivesse embaçada, certo? Então, temos aí a miopia, a hipermetropia e também o astigmatismo, certo? Vamos ver aí alguns exemplos de alterações na nossa visão. Nós temos aí a presbiopia, que ela é também conhecida como vista cansada, certo? Ela é uma modificação natural na visão, que ela vai ocorrendo ao longo dos anos, ao longo do tempo, né? Mais ou menos a partir dos 40 anos, o nosso cristalismo, ele começa a perder elasticidade e desenvolve uma progressiva dificuldade para enxergar de perto com nitidez, ok? Nós temos também o daltonismo, né, que é uma anomalia de origem genética, que está ligado diretamente a alterações na percepção de cores, né? Tem pessoas que vê de uma cor, já tem outras que vê aquele objeto de outra cor, né? Nós temos aí também a catarata, que com o envelhecimento o cristalino pode perder a transparência, né, que é a catarata, o que impede a passagem dos raios luminosos até a retina. Então, a dificuldade de enxergar é progressiva, sendo possível corrigi-la com uma cirurgia na qual o cristalismo será substituído por uma lente artificial. Temos aí a conjuntivite, né, com o processo inflamatório da conjuntiva, membrana que reveste a esclera, que é a região branca do nosso olho. Ela provoca a dilatação dos vasos sanguíneos e pode causar alterações na córnea e nas pálpebras, certo? Temos também aí o glaucoma, né, que afeta a região entre a córnea e o cristalismo do olho, onde se localiza o humor aquoso, um líquido responsável pela nutrição da córnea e do cristalismo e também pela manutenção da pressão do globo ocular. É um desequilíbrio na produção desse líquido, pode alterar a pressão do olho, que vai afetar principalmente o nervo óptico, cuja função pode ficar comprometida, né? Temos também aquelas pessoas que têm a deficiência visual e acessibilidade,
né, que a deficiência visual ela é comprometida parcialmente de 40% a 60% o total da visão, que pode ocorrer por vários motivos. Temos algum deles, o glaucoma, o daltismo, né, catarata, conjuntivite. Também temos aí a miopia, né, a hipermetropia, o astigmatismo, né, que pode estar causando a perca parcial ou total da visão, certo? Já em relação à audição, então a audição, ela corresponde à capacidade de a gente conseguir ouvir, certo? Os sons se propagam na forma de ondas sonoras, as quais apresentam uma frequência entre os seres vivos. Então, os órgãos responsáveis pela audição são as orelhas. Cada orelha apresenta 3 partes que correspondem ao percurso realizado pelo som. Temos a orelha externa, a orelha média e a orelha interna, ok? A orelha externa é a região comprometida pelo pavilhão auricular, certo? A orelha, pelo também chamado de canal auditivo e pela membrana tipânica, né? Então, o pavilhão articular auxilia na captação, no direcionamento das ondas sonoras que serão conduzidas até a membrana tipânica, região que constitui o início da nossa orelha média, ok? A orelha média, também conhecida como cavidade de tímpano, ela comunica as orelhas externas e internas. A ligação da orelha externa ocorre pela membrana tipânica, né, que é uma fina membrana que vibra com a passagem do som. Então, essa vibração é repassada às 3 ossículos, martelo, que são eles martelo, o bigorna e o estribo, né, que também fazem parte da contribuição da orelha média. Já a orelha interna é formada pelos canais semicirculares, certo? E pelo cóclea, certo? Que é o caracol. Os canais semicirculares estão envolvidos diretamente no equilíbrio corporal, enquanto a cóclea é responsável pela audição, ok? Também temos também aí alguns problemas auditivos, né? Então, a intensidade e volume, ela vai chegar a um ponto de afetar nossos problemas auditivos, né? Então, temos aí os decibéis, certo? Por exemplo, vai escutar música no fone de ouvido, não podemos deixar muito alto, porque vai afetar a nossa audição, certo? Então, vamos ter esse maior cuidado com nossos ouvidos, certo? Para poder não prejudicar. Então, nós temos aí perda auditiva por problemas na orelha média, né? Temos também perda auditiva por problemas na orelha interna, certo? E tem muitas pessoas que não escutam, que tem que aprender a língua de sinais, né? Que é diferente em cada país e é a principal forma de comunicação para muitos desses indivíduos. A língua brasileira de sinais, Libras, foi reconhecida em 2002 como segunda língua oficial do país. É um importante elemento cultural para a comunicação surda. Então, a língua é baseada em gestos e sinais realizados com as mãos, os quais representam letras, palavras e expressões. Aí embaixo nós temos aí o alfabeto da língua brasileira de sinais, certo? Além desses símbolos aí, existem inúmeros outros sinais correspondentes a nomes de objetos, sentimentos, cidades e pessoas, ok? Vamos fazer uma pequena atividadezinha. Qualquer dúvida que vocês venham ter, só mandar mensagem no PV. Tchau, tchau.